O que é a dieta paleolítica? O termo paleolítico significa pedra antiga, tendo-se iniciado há cerca de 2,6 milhões de anos atrás com a descoberta de ferramentas junto aos registros fósseis de hominídeos. Hominídeo esse que foi batizado com o nome Homo habilis, habilis de habilidade, pelo facto de já manusear ferramentas. Estas ferramentas inicialmente eram de osso e de madeira e mais tarde eram de pedra e de marfim. E estas ferramentas eram utilizadas para cortar, para esmagar, para furar alimentos e também para fins defensivos. E este período designado paleolítico, durante o qual a nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu há cerca de 200 mil anos no Sudeste Africano, terminou há cerca de 11 mil anos atrás com a designada Revolução Agrícola ou Neolítico. O Neolítico é a nova idade da pedra. E o Neolítico caracterizou-se pela sedentarização e pela domesticação de plantas, em especial cereais, e de animais. E o que nós sabemos sobre esta época, ou seja, sobre o Paleolítico, é que todas as espécies de hominídeos que existiram ao longo desta era eram caçadores-recoletores e que as suas dietas eram compostas por alimentos não processados. E no que diz respeito aos alimentos vegetais, estes eram constituídos por plantas selvagens, raízes e tubérculos, bagas, frutas selvagens, oleaginosas e, quando possível, apenas de forma sazonal, o mel. Já no que diz respeito às fontes de origem animal, estas eram constituídas por animais terrestres selvagens e aqui não se ingeria apenas o que ingerimos nós hoje, que são a carne, apenas o músculo, ingeria-se também a gordura e as vísceras, aves, peixe, ovos, insetos e no caso dos caçadores-recoletores que habitavam as regiões próximas do mar, era possível que as algas e o sal marinho também fizessem parte do menu. Quais os fundamentos da dieta paleolítica? Apesar de todas estas dietas, dos vários hominídeos que existiram durante este período de tempo, durante o Paleolítico, variarem de acordo com a latitude, de acordo com o clima, de acordo com o ecossistema explorado, ou seja, a disponibilidade de alimento, existem várias características comuns a todas estas dietas. Características essas não apenas no que diz respeito aos alimentos que ingeriam estes indivíduos, mas em especial aos alimentos que não ingeriam, ou seja, aqueles que não poderiam fazer parte do menu, nomeadamente açúcar isolado. O único açúcar ingerido era o que fazia parte integrante das frutas e também na forma de mel, óleos vegetais, álcool, carne de animais domesticados obesos, laticínios, excetuando obviamente o leite materno durante o período de amamentação, cuja duração média se estimava ser de 30 meses, e também cereais que apenas começaram a ser ingeridos no final do Paleolítico e apenas como um alimento de último recurso. Uma vez que os cereais no seu estado selvagem são pequenos e muito pouco digestíveis, se não houver recurso à tecnologia para moer, ou seja, para quebrar as paredes celulares e desta forma aceder ao amido que existe nos cereais, e sem cozinhar, para gelatinizar os grânulos de amido. Só que tudo isto, ou seja, este tipo de dieta mudou radicalmente com a Revolução Agrícola, ou seja, com a domesticação dos animais e com a introdução dos cereais. E mudou ainda mais após a Revolução Industrial. Porquê? Porque a Revolução Industrial permitiu o acesso generalizado da população ocidental ao açúcar. Por exemplo, houve um aumento brutal, e temos registros relativamente fidedignos em Inglaterra e na Holanda, de um aumento de praticamente 0 gramas de açúcar, portanto 0 gramas de açúcar por pessoa por ano, para cerca de 50 quilos por pessoa por ano ao longo do século XIX, tanto em Inglaterra como na Holanda. Além disso, a Revolução Industrial permitiu também ainda o acesso generalizado a cereais refinados e à carne de animais domesticados obesos. A partir do final do século XIX era possível já produzir uma cabeça de gado com cerca de meia tonelada em apenas 2 anos. E depois, após a Era Moderna, as coisas complicaram-se ainda mais, passo a expressão. Porquê? Porque após a Era Moderna assistiu-se a um sedentarismo generalizado, ou seja, inatividade física, para a maior parte da população, alteração generalizada dos padrões de sono, stress crónico generalizado e profundas alterações na dieta de todos os seres humanos, nomeadamente combinações de açúcar com gordura na forma de alimentos designados fast food e ainda a introdução de óleos vegetais, a introdução generalizada de óleos vegetais na dieta humana e de gorduras hidrogenadas. Porquê que deveríamos saber mais sobre a dieta paleolítica?
Em primeiro lugar, é importante recordar que 50% das calorias em Portugal, ingeridas em Portugal, e mais de 70% das calorias ingeridas nos Estados Unidos, provêm hoje de alimentos que os nossos antepassados não reconheceriam como tal. E não devemos esquecer que, apesar de terem existido alterações genéticas importantes após a Revolução Agrícola, ou seja, nos últimos 10 mil anos, a maioria das características da nossa fisiologia, ou seja, da fisiologia humana, foram moldadas durante o período do Paleolítico, que corresponde a cerca de 99,6% do nosso tempo na Terra enquanto hominídeos. E é por estas razões que muitos investigadores de vários pontos do globo e de várias disciplinas científicas defendem que muitas das patologias degenerativas crónicas que hoje assistimos têm como causa principal o facto de existir uma dissonância entre o que é ideal para nós em termos de estilo de vida e em termos de dieta e aquilo que estamos a seguir em termos de dieta e de estilo de vida. E aqui queria deixar claro que não apenas a dieta é importante, mas também o estilo de vida. E por estilo de vida entenda-se os padrões de sono, a atividade física, a exposição a poluentes, o stress e o tabagismo. E estas opiniões, e inclusive também as minhas opiniões, têm sido publicadas em revistas científicas credíveis, pelo que não são devaneios de gente doida, radical e que acredita em teorias da conspiração. É claro que a ligação entre o grande aumento que assistimos hoje na incidência e prevalência de várias doenças degenerativas crónicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, tipo 2, vários tipos de cancro, doenças autoimunes, osteoporose, doenças neuropsiquiátricas, e as profundas alterações na dieta e no estilo de vida desde o Paleolítico são apenas uma observação e, como tal, não podem demonstrar causa e efeito, carecendo, obviamente, de estudos de intervenção que confirmem ou rejeitem, sem sombra de dúvidas, esta relação de causalidade, ou seja, esta teoria. No entanto, esta teoria é uma teoria elegante, deveria ser explorada e não imediatamente rejeitada e até ridicularizada, como às vezes vejo ocorrer. Em especial porque muitas das recomendações nutricionais de várias instituições de saúde também se baseiam em apenas epidemiologia, carecendo de evidência científica forte, a qual só se consegue a partir de estudos de intervenção. E felizmente já existem alguns estudos de intervenção que, quando vistos à luz das lentes da evolução, ou seja, utilizando este conceito de que a nossa evolução se deu durante, a maior parte da nossa evolução se deu durante o Paleolítico, nos trazem pistas que nos dizem que talvez a dieta que os nossos antepassados seguiam e o estilo de vida que eles seguiam seja mais adequada ao ser humano de hoje do que aquilo que o ser humano de hoje segue. Que implicações práticas tem este tipo de dieta na melhoria da nossa saúde e performance? Uma vez que este tipo de dietas são dietas isentas de açúcares, de óleos vegetais refinados e de junk food, de um modo geral, a maioria dos nutricionistas concordaria que, pelo menos sob esse ponto de vista, seriam dietas mais saudáveis, uma vez que já existem vários estudos a implicar as gorduras hidrogenadas, por exemplo, e os açúcares, e também os próprios óleos vegetais ricos em ácido linoleico da família ômega 6, em várias patologias, nomeadamente doenças cardiovasculares. E também na diabetes tipo 2 ou até nas alterações metabólicas que podem levar à diabetes tipo 2 e que se designam síndrome metabólica. Isto em especial no que diz respeito aos açúcares. Por outro lado, o facto desta dieta ser uma dieta, ou as dietas que imitam, as dietas dos nossos antepassados paleolíticos serem dietas isentas de cereais, isso também poderia ser benéfico para uma porcentagem significativa da população que tem ou doença celíaca, ou seja, uma patologia em que os indivíduos não podem de forma alguma ingerir glúten, e o glúten é um conjunto de proteínas que existem em 3 cereais, são o trigo, a cevada e o centeio. Existe também em pequena quantidade na aveia, mas normalmente onde é problemática é no trigo, no centeio e na cevada. Infelizmente o trigo é o cereal mais consumido no mundo ocidental, o que significa que ao seguirmos uma dieta baseada no modelo do Paleolítico, seguiríamos uma dieta forçosamente isenta de glúten. Isto seria benéfico para pessoas com doença celíaca e seria benéfico para pessoas com sensibilidade ao glúten. Porque a sensibilidade ao glúten, independente da doença celíaca, existe e já é uma entidade cientificamente reconhecida. Existem vários artigos científicos a abordar esta temática. Por outro lado, existe uma percentagem muito significativa da população que tem intolerância à lactose. Apenas 35% da população a nível mundial, adulta a nível mundial, continua a produzir a enzima lactase que permite digerir o açúcar do leite designado lactose. Isto significa que, pelo menos em teoria, o facto de se eliminarem os cereais da dieta
poderia trazer benefícios para algumas doenças autoimunes. Por outro lado, sabemos também que ao seguir esta dieta, que era uma dieta em que o rácio entre as gorduras poliinsaturadas da família ômega 6 e as gorduras poliinsaturadas da família ômega 3 era menor, seria também uma dieta que poderia ter benefícios ao nível da saúde cardiovascular e também na prevenção de patologias inflamatórias e até de alguns tipos de cancro, uma vez que um elevado rácio ômega 6 e ômega 3 tem sido implicado nesse tipo de patologias. Por outro lado, ao ser uma dieta em que forçosamente as fontes de hidratos de carbono seriam vegetais, seriam frutas, seriam tubérculos, será uma dieta onde o aporte de vários fitoquímicos com potencial antioxidante e anti-inflamatório é elevado, e como tal seria uma dieta que poderia ter também um papel importante na prevenção e até como terapia adjuvante em algumas patologias inflamatórias ou que se caracterizam por um elevado stress oxidativo, e muitas das patologias degenerativas crónicas se caracterizam por estes dois fenómenos fisiopatológicos. E por outro lado, esta é uma dieta que, ao ser composta por peixe, por carne, por marisco, por ovos, por vegetais, fruta, tubérculos, oleaginosas, é uma dieta, isto já foi, esse tipo de estimativas já foram feitas e até publicadas, é uma dieta que do ponto de vista do aporte de micronutrientes, ou seja, de vitaminas e minerais, é superior ao que uma dieta baseada em laticínios, em cereais, nos consegue aportar. Embora os benefícios para a saúde humana sejam indiscutíveis, calculo que sai um pouco mais caro comer desta forma. Portanto, acha que é possível seguir este tipo de dieta tendo em conta que as pessoas têm cada vez menos poder de compra? De facto, esse é um constrangimento, é um constrangimento muito importante. Em primeiro lugar, se eliminássemos os cereais da dieta, 50% da população mundial morreria à fome. Nós já caminhamos numa direção em que é impossível não utilizarmos cereais na nossa dieta. Portanto, sob esse ponto de vista, seria obviamente utópico eu dizer que toda a gente deveria seguir uma dieta baseada neste modelo. E, por outro lado, escolher bom peixe, carne de animais, por exemplo, de animais alimentados a pasto e não cereais, frutas e verduras da agricultura biológica, tudo isso é bastante mais caro do que consumir, por exemplo, farinha, leite, que são ainda por cima considerados alimentos essenciais e como tal são muito mais baratos. É mais barato também muito mais barato comer junk food do que ingerir uma dieta como esta. Portanto, sob esse ponto de vista, de facto, esse é um constrangimento. No entanto, mesmo para pessoas com um poder de compra menor, é possível fazer algumas coisas no sentido de melhorarem a sua dieta e, como tal, obter mais saúde e prevenir várias doenças degenerativas crónicas. Um deles é, por exemplo, reduzir a ingestão de açúcar. O outro é, em vez de utilizar alimentos processados que utilizam gorduras hidrogenadas e açúcar, utilizar frutas. Existem frutas que não são assim tão caras, existem tubérculos que não são assim tão caros, existem leguminosas que, apesar de conterem lectinas, estas podem ser eliminadas se as leguminosas forem cozinhadas a temperaturas elevadas, por exemplo, panela de pressão, e as leguminosas são relativamente baratas. Por outro lado, a nível dos cereais, eu não sou radical ao ponto de dizer que devemos eliminar os cereais, no entanto existem alguns cereais que poderão trazer menos problemas do que outros. O arroz, por exemplo, é um cereal mais inócuo, passo a expressão, do que o trigo para muitas pessoas. Esse seria também uma opção. Portanto, é possível fazermos uma dieta mais saudável, utilizando algumas das características do modelo do paleolítico, mesmo quando temos um orçamento limitado. E por último, gostaria só de deixar mais um exemplo, que é o facto de podermos aumentar a ingestão de ômega 3 utilizando fontes do mesmo que são relativamente baratas, como as sardinhas, por exemplo. Existem pessoas que não devam seguir este tipo de dieta? Com certeza, até porque a dieta deve ser o mais individualizada possível e deve ser feita e prescrita por um profissional de saúde devidamente competente, um nutricionista e dietista, que se deve basear, entre outros marcadores, por exemplo, em análises clínicas. E então não podemos esquecer que, apesar deste modelo ser um template, base, a partir do qual poderíamos estabelecer recomendações, mas para tal é preciso fazer mais estudos, obviamente, mas não podemos esquecer que cada indivíduo é único e existe algo que é a individualidade genética, epigenética e também funcional. Eu já explico exatamente o que é isso,
que faz com que uma dieta adequada para mim não seja uma dieta adequada para si, nem para outra pessoa qualquer. E como tal, a dieta deve ser sempre individualizada. E por individualidade funcional eu vou caracterizar, por exemplo, pessoas que têm uma patologia, como por exemplo a insuficiência renal crónica. A pessoa com insuficiência renal crónica não deve fazer de forma alguma esta dieta, em especial devido ao elevado aporte de proteína e de potássio. E essas são duas grandes contraindicações para a introdução desta dieta nesses pacientes. Por outro lado, existem pessoas que sofrem de uma alteração genética chamada hemocromatose, e que se representa cerca de 10% da população na Europa. A alteração genética é essa que surgiu já após o Paleolítico. A alteração genética é essa que faz com que uma dieta baseada neste modelo possa ser potencialmente perigosa, uma vez que as fontes de ferro bem absorvidas são elevadas, o que significa que nestes indivíduos poderíamos piorar a sua situação ao introduzir um modelo como este. Portanto, este modelo é, como eu vos disse, um template. E como tal deve ser utilizado dessa forma, mas sempre com o intuito de ser um template e não com o intuito de ser um modelo igual para toda a gente, porque não existe dietas iguais para toda a gente. A dieta tem que ser prescrita de forma individualizada e baseada em marcadores objetivos, que o clínico deverá saber utilizar.